Bom, começando por aqui, eu vou fazer meu shake, né? Eu botei 6 bananas e quando eu fui abrir a última, né? Porque já tinha abrido o resto, eu olhei e eu falei com a minha mãe e eu descobri que tava podre. E nesse momento aí. Aí eu fiquei paia, daí eu fiquei triste. Fui pegar outra banana. Daí nesse momento eu tava botando a última banana e vai mais alguns ingredientes. E eles são uma mistura de Nescau com café, com uma pitada de sal e o resto tudo de leite. O certo seria usar açúcar, mas na hora eu esqueci e eu deixei sem açúcar. Nessa hora eu tava botando leite e na hora eu nem me toquei que era pra botar açúcar e eu acabei deixando só leite mesmo. Nesse momento aí eu tava batendo e eu acabei deixando meio fraco, então não bateu direito e eu aumentei a força. E lembrando, eu esqueci de limpar o lugar onde é que eu bati. Então tá tudo sujo. Eu só percebi na hora que eu dei aquela olhadinha pra cima que tá tudo sujo. E eu falei, agora vai. Eu bati e ficou com um jeito meio estranho. Eu fiquei com medo de estar ruim. E agora a parte mais difícil de experimentar uma receita nova é tomar, né? Eu experimentei, o cheiro tava bom e o gosto não tava dos piores do mundo, até que tava bem bom, né? Mas eu esqueci do açúcar e um pouco de alguma coisa gelada, porque todo mundo sabe que batida de banana, mesmo sendo completamente quente, é horrível. Então, tava até que bom. Tava difícil experimentar tudo porque tava cada vez mais difícil engolir. O gosto do café entrava em colapso com a garganta e tudo ardia. Mas fazer o que, né? Temos que tomar tudo. Ignore os bigodinhos que ficaram que eu limpava tudo na língua mesmo que eu sou nojento, porco. Nessa hora aí eu tava quase morrendo. Tava difícil tomar, a barriga tava doendo já. Eu olhando pra ver se não tinha algum bicho embaixo, né? Normal. Cada vez mais complicado, mas mais perto do fim. Eu preparei, tomei o último gole e acabei. Graças a Deus. Nesse momento eu ia fazer flexão. 10 flexões, 3 vezes. Fomos na primeira e eu acabei esquecendo meu fone, então não estava completamente preparado e eu não lembrei muito bem. Eu sei que tava fazendo meio torto, eu não sou o cara mais reto do mundo, mas eu fiz 10, meio complicado, sempre odiei fazer flexão, mas tá indo, pelo menos isso, foi. A primeira repetição foi de boa, mas as próximas começaram a complicar. E eu comecei a ficar com medo de não conseguir terminar até o final. Mas eu fiz as 10, meio sofrido, mas fiz. Todas as 10, 3 vezes. E no final eu completei 15 em vez de 10. Pra, né, ter que forçar o corpo a um limite. Nesse momento eu ia fazer um exercício onde eu ia levantar 5 quilos de cada lado, 15 vezes por 3 vezes. E eu fiquei um pouco na frente porque eu percebi que estava atrás, endireitei o peito, endireitei a coluna e comecei a fazer um pouco de dificuldade, mas eu fiz o normal de sempre. Me preparei para mais uma e eu fiz mais 15 de novo. Sofrendo um pouco, esperando o ritmo da batida, sofrendo, fazendo. Vocês podem ver que parece que eu tô balançando bastante, mas em um X não tá tanto, fica bem tranquilo que tava de boa. Eu tava escutando a música, esperando um pouco, descansando, mais ou menos 20 a 30 minutos, 30 segundos de descanso. E enquanto escutava a música bem legal, bem boa. E eu fui lá, repetindo. As últimas sempre são as piores, mas eu sempre penso, Jesus carregou uma cruz muito pesada por 600 metros, então o que é eu levantar mais uma vez? Agora eu tava fazendo um exercício que eu faço sempre que eu consigo, que é que é mais ou menos levantar os 5 quilos em cada braço com apoio. Pode parecer que eu tenho a coluna meio torta, meio quebrada, ou sei lá o que, mas na verdade estava normal. Eu acredito. E minha mãe disse em reta a coluna, jeita a coluna. E eu ficava. Eu fico de vez em quando revoltado, mas ela não está errada, que eu tenho que ficar com a coluna reta. Então eu descansava, meus 20 a 30 segundos. Só que como a música tocava, eu queria tanto fazer rápido que eu deixava nem 15 segundos e eu já estava fazendo de novo. Sofri um pouco, quase morri. Quando eu tava quase me perdia nas contas,
Mas eu fazia. Eu tentava deixar os dois braços à mostra, mas é complicado, né? Quando tu não tem um tripé. Mas eu tentei, sofri, mas consegui. Foi tudo certo no final. Agora vamos fazer o pior exercício na minha opinião. Ainda mais na quantidade de vezes que eu faço. Meu cachorro tentou me atrapalhar, eu tirei ele da frente. E eu tava meio perdido nessas horas, porque eu nunca sei como me seguro direito, sem parecer desconfortável fazer direito. E isso me matava, porque era 15 vezes, 3 vezes, e eu acabava com o meu corpo. Meu cachorro, chamei ele pra perto, pra mostrar a vocês aqui, ó, meu doguinho, Max. Cachorro mais fiel do mundo. Morde igual morde que nem louco, mas assim nem morde forte. Me preparei, respirei, pra mais uma vez, e vamos pra mais uma. E cansa, mas cansa, dói tanto a barriga que às vezes parece que vai cair pra fora. Sai todas as tripas junto. Mas vamos lá, se desistir, o bicho pega. Aqui nos últimos, deixei um trechinho pra vocês verem o sofrimento que eu tava tendo. Minha boca abrindo e fechando toda hora, tava um sacrifício, doía, e doía, e doía, eu forçava. Vocês verem, eu tava mais com o corpo indo do que com a própria cabeça. Nessa hora a gente ia treinar perna, né? Eu fiz um exercício básico, 15 vezes 3, né? 3 vezes 15, que era só levantar mesmo, e eu percebi que eu tava ficando sem jeito, porque tava ficando dolorido. Eu troquei, respirei, esperei mais um pouquinho, começou de novo a batida, e eu fui mais uma vez, mesmo errado. Fiz, descansei, cansei, me matei, fiz tudo o que era pra fazer. Depois de muito sofrimento, eu consegui finalmente fazer tudo que eu tinha pra fazer. Menos uma coisa, o pior. Eu deixo sempre pro final, porque é o mais difícil, normalmente é o que faço menos, por conta do peso mesmo, né? E ele era o tão famigerado supino. Mesmo sofrendo, eu fiz. Eu faço 10 de 2 vezes, né? Porque mata a pessoa. Eu normalmente jogo um pouco pra cima e pego no jeito certo, porque as barras ficam bem no meio. Vocês podem ver, eu comecei a pender um pouco pro lado na última. Tava bem cansado na última. Ajeitei, segurei. Tava morrendo já, mas eu fiz tudo certinho. Fiz do jeito que dava e sem deixar falhas, né? Tentar falhar o menos possível. Depois de muito descanso, porque eu realmente estava cansado, eu fui para mais uma. Mais um, mesmo errado, eu ainda estava fazendo, porque eu acreditava que eu conseguia. Nas últimas eu estava literalmente fazendo muita força para subir, muita força para subir. Eu comecei a fazer força, quase nenhuma força, e eu acabei terminando depois de muito tempo e muito cansaço. E a perna só na próxima. Falou!